Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo e eu vou falar de Mestres do Universo salvando a Eternia. Mas isso não é um repeteco daquele primeiro vídeo que eu fiz e que tá aqui. Eu vou falar da parte 2, que chegou à Netflix. E bom, acho que tem bastante coisa pra falar. Acontece que pra eu fazer o vídeo do jeito que eu quero, essa crítica aqui, ela vai ser com spoilers. Por isso, eu já vou deixar aqui um aviso. Se você ainda não viu, corre lá na Netflix, são 5 episódios de 30 minutos, dá super tempo de você ver, aí você volta aqui pra ver o vídeo. E mesmo assim eu vou colocar um alerta aqui, hein? Alerta feito, eu vou me apresentar. Meu nome é Luiz Prisco. Se você chegou aqui agora, eu peço para você se inscrever no canal, aproveitar e ativar o sininho. Assim você fica por dentro de todos os vídeos de cultura pop que a gente faz aqui. Também vou te pedir um like para ajudar esse vídeo a chegar a mais gente. E vou te perguntar, você gostou da parte 2 de Mestres do Universo Salvando a Eternia? Mestres do Universo Salvando a Eternia é uma animação da Netflix, comandada pelo diretor Kevin Smith, que resgata o heróico He-Man, aquele personagem dos anos 80 que era fruto de uns bonecos de ação e que virou uma série animada. Se você olhar aqui no fundo, eu tenho um Funko do He-Man, não sei se ele está aparecendo, mas espero que esteja, que era a ideia para ele estar aqui no cenário. Mas vamos lembrar aqui de como que é toda essa parte 1 e tudo que aconteceu até então. Quando na parte 1, o que a gente via era o He-Man morrendo logo de cara, né, após ser traído pelo esqueleto, e numa batalha ele e o esqueleto somem. Os dois somem, morrem, né, aparentemente saem dali, e a gente vê o desdobramento nos Mestres do Universo. Os Mestres do Universo são os guerreiros que lutavam ao lado do He-Man contra as forças do esqueleto. Né? Então esse pessoal eles têm que andar por tudo, porque a magia eterna está acabando, então eles precisam retomar a magia eterna. E no final dessa primeira parte, o que a gente vê é o He-Man voltando, na verdade o Príncipe Adam, e o esqueleto também. Só que o esqueleto pega a espada de Grayskull, vai lá, fala lá o famoso "eu tenho a força". ele vira um monstro muito forte, quase um deus de verdade. Assim encerra a primeira parte. E é exatamente desse ponto que continua a segunda parte. E aqui vale um esclarecimento. A primeira parte acabou dominando muito o debate, umas babaquices nerdolas de sempre, né, gente? Aquele pessoal que fica o tempo todo, Ah, mas destruíram o meu personagem que eu amava. Deus, meu amigo, pelo amor de Deus, o mundo tem que evoluir, ele anda pra frente, a gente não vai ficar recontando a mesma história 50 vezes. Até porque quando tenta, vira aquela porcaria que foi a última trilogia de Star Wars. Desabafo feito. Eu acho que é interessante porque todas aquelas reclamações, elas não tinham o menor sentido. Eu tava vendo um tweet do Kevin Smith que ele fala exatamente isso, que quando saiu a parte 1, ele foi tão atacado e as pessoas não tinham ideia do que era a parte 2. E a parte 2 desmonta todas as teses. Algumas que eu achava muito interessante e outras que o pessoal não gostava tanto. A que eu achava muito interessante era a ideia de que o He-Man poderia se tornar uma mulher. A Teela poderia ocupar o espaço do He-Man. Eu acho que seria uma adaptação interessante para a história. Acontece que mesmo isso não acontecendo, a forma como o desfecho dos personagens acontece é extremamente interessante. Eu vou entrar em pontos de ações específicos da parte 2. A parte 2 de Mestres do Universo Salvando a Eternia, de fato, traz um caminho um pouco mais convencional. Aquelas reviravoltas e até mesmo as impressões que trouxe da parte 1, elas acabam inexistindo nessa sequência. Isso não quer dizer que ela seja pior, ela talvez seja um pouco mais previsível. Mas enfim, o que eu acho interessante nesse momento é Teela, que é de fato a grande personagem dessa animação, ela segue um caminho que não era aquele esperado por todos nós. Eu também esperava que ela pudesse se tornar o He-Man. Mas o desfecho encontrado por Kevin Smith é muito inteligente. Porque ele consegue dar grandiosidade à personagem sem alterar o posto de He-Man, ou o guardião, o protetor de Eternia. Então vamos lá. O que acontece? Quando o He-Man, o Príncipe Adam, ressurge, o esqueleto vira um grande e fodão deus lá e tá destruindo todo mundo, ele, Teela e todos os outros personagens ali precisam encontrar uma forma de deter esse esqueleto, que se junta novamente com a Maligna. A Maligna muda de lado e volta a ficar com o esqueleto, já que na primeira parte ela tinha se juntado com os Mestres do Universo. E nessa guerra, o que acaba acontecendo? O He-Man evoca os poderes sem a espada, e a gente descobre que a espada ela é uma espécie de fio condutor. Ela era um fio condutor entre a força que vinha de Grayskull e quem vai receber aquela força. Quando o He-Man invoca aquela força, ele recebe um poder puro, simples. Ele vira uma espécie de Conan bárbaro, vamos colocar assim, completamente troglodita, sabe? Assim, total sem controle. Ele é uma fera, uma besta desenfreada. Apesar de conseguir encarar aquele esqueleto, né, o esqueletão lá, o esqueletão gigante, ele não tem controle sobre isso. E aí a trama vai toda se desenrolando. Eu não vou me deter muito na parte do He-Man, porque a trama dele é muito clássica. Ele consegue recuperar seus poderes, enfrenta o esqueleto e tudo mais. Eu vou me deter em como o Kevin Smith ele deu um novo ar para essa franquia, né? Porque o que ele faz? Ele tira o foco da luta entre He-Man e esqueleto, mostrando que aquela luta, enquanto um dependia do outro para existir, ela não chegava a lugar nenhum, era só uma guerra entre os dois. E que a salvação daquele universo mesmo, ele estava nas mãos
da feiticeira e dessa nova personagem que vira Maligna. Porque a Maligna, ela dá uma espécie de golpe no esqueleto. Ela rouba a espada de Grayskull e ela se torna, né, a campeã dela mesma. Ela já tinha... O esqueleto bota ela como a feiticeira, né? E ela vira também a feiticeira e a campeã. Acontece que Grayskull também consegue, e Eternia, né, o poder de Eternia vai para Tila, que é filha da feiticeira com o mentor. E ela vira essa grande feiticeira. Então essas duas guerreiras feiticeiras se enfrentam. E o destino do mundo está no fundo da luta delas. Do mundo, no caso, do universo todo, como eles não cansam de falar. Vem dessa luta dela, enquanto uma representa o mal, a outra representa o bem. Acontece que a inteligência aí é que, ao contrário de He-Man e Esqueleto, nenhuma é o bem puro ou o mal puro. É aquela noção do yin yang, sabe? Não sei se eu pronunciei correto, mas essa noção de que você tem bom e mal e bom em todas as pessoas. E aí é interessante ver como é a luta da feiticeira com a maligna. Ou a maligna, sei lá, bombadona lá, com a feiticeira também muito poderosa, e elas lutam. Acontece que da luta delas não surge um vencedor e um derrotado, né? O que acontece, no fato, é que você vai ter ali uma visão um pouco mais ambivalente, uma coisa que fica mais numa zona cinzenta, porque a feiticeira não mata a Maligna, ela mostra pra Maligna que ela pode usar a magia para algo positivo. E a gente conhece o background da Maligna e entende por que ela se vilanizou, né? Por que ela foi para esse dito lado mal da história. E a feiticeira, ela consegue perdoar e ensinar pra Maligna como ter perdão. E eu acho que essa mudança de tirar um pouco essa dicotomia absurda de bem e mal é muito atual e muito interessante pra série. Por isso eu achei que a parte 2, ela dá um... Por mais que ela tenha, assim, vamos dizer, 4 episódios um pouco mais tradicionais, o 5º episódio dá uma amarração muito boa. E mostra que essa série, na verdade, ela devia ter sido lançada na sua integralidade, todos os 10 episódios. Seria muito mais fácil de entender. O desenvolvimento de personagens, por exemplo, da Tila, para que ela seja a Tila, filha do mentor, e vira feiticeira, é uma coisa incrível. E, de fato, ela é a grande estrela dessa série, assim como a Maligna. As duas mulheres, elas tomam o protagonismo dessa série, a série é sobre elas, sem que elas precisem virar o Esqueleto ou o He-Man, de forma nenhuma. Elas continuam cumprindo as suas funções, só que numa história muito boa e muito bem amarrada. Então, todas aquelas lágrimas nerdolas de, vou acabar com o meu He-Man, se viram pra nada, sabe? Como sempre, né, diga de passagem, né? Nunca servem pra nada essas lágrimas nerdolas, só pra encher o saco. Esse pessoal não sabe do que ele fala. Quando você olha a história como um todo, você percebe que teve duas personagens com grande desenvolvimento. Enquanto He-Man e Esqueleto, que são personagens que a gente já conhecia, que a gente já sabia do desenvolvimento deles, eles não precisam mais ter desenvolvimento, até porque a briga deles se tornou banal. Era um confronto de dois personagens ali, um lutando contra o outro, porque eles não se gostam, basicamente. Enquanto não, no outro sim, tinha uma coisa decisiva. O destino do universo estava na mão daquelas outras duas personagens. E acho que quem olha para a série com esse olhar vai ver como ela se tornou uma animação muito interessante. De uma lutinha besta de herói contra vilão, se tornou uma série muito bacana. E que tomara que tenha parte 2. Vai lá, Netflix, ajuda a gente e bota a parte 2, né?